Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nova RDC 319 e a consulta pública, as duas que abordam o tema rastreabilidade. Mas antes de entrar um pouquinho nesse tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, só entre nós, né? Quanto tempo demora para você engajar outros departamentos nos projetos que vocês conduzem aí dentro das empresas, né? Se você franziu a testa, se você falou a eternidade, fica comigo no vídeo, depois a gente vai falar um pouco sobre a consulta pública, prazos de implementação, tá? Mas eu vou começar aqui pela RDC. Bom, quando a gente fala da RDC 319, na verdade ela altera o texto da RDC 157, né? Então a grande mudança a RDC 157 versava sobre a etapa piloto da rastreabilidade. Então, uma etapa de análise, de coleta de dados, de teste de comunicações com a Anvisa e entre os elos da cadeia. Agora, com a RDC 319, a gente altera o texto da RDC 157 e fala sobre a fase de implementação da rastreabilidade. Nós elencamos aqui alguns pontos principais de mudança e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, o primeiro eu acabei de falar, né, é a retirada da menção da fase experimental. Agora, definitivamente, nós estamos na fase de implementação. Todos os resultados da fase de testes, eles foram compilados e foram tidos como satisfatórios e nós estamos preparados para avançarmos com o projeto, cujo a etapa final aí é abril de 2022, tá, o prazo final de implementação. Um outro ponto importante é a parte de embalagem secundária. As alterações que a gente precisar realizar na embalagem secundária, eles são considerados como adequações de rotulagem, né? Então precisa notificar a Anvisa, mas a implementação é imediata. Isso facilita um pouco nos processos de adequação e eles vão acontecer, né? Você precisa acomodar os dados humano-legíveis, você precisa acomodar o Data Matrix e isso vai impactar na arte de embalagem que vocês têm hoje. Aqui tem a parte de autorização de serialização por empresas que importam medicamentos. Então, no passado, esses medicamentos importados eles já teriam que vir serializados aqui para o Brasil. E com o novo texto da RDC, se o detentor de registro não tiver autorização de fabricação em território nacional, ele pode importar esse medicamento e fazer a serialização aqui em território brasileiro, tá? Isso facilita bastante a operação. O novo texto estabelece que as empresas elas têm que garantir a conformidade e as comunicações que são enviadas para a Anvisa, tá? Para o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Esse é um ponto importante. Cada elo, cada pontinho de comunicação tem que garantir a informação que está sendo transmitida. No penúltimo ponto, a gente traz a metodologia de gestão de risco. Esse é um ponto ainda a ser discutido, né, ou melhor interpretado. Eu tenho visto alguns debates sobre esse tema e, na verdade, o que aparenta aqui, né, no nosso entendimento, ali a gente elenca os critérios que a Anvisa vai adotar para a consulta dos dados, né? Evidentemente eles não conseguem consultar todos os dados em tempo real e fazer uma análise crítica disso. Então, na verdade, eles vão adotar algumas ferramentas de gestão de risco para tentar identificar possíveis fragilidades ou possíveis anomalias, tá? Nos dados que eles estão coletando dos detentores de registro e de toda a cadeia. E o último ponto, mas não menos importante, é a publicação de uma nova instrução normativa falando sobre os medicamentos que vão entrar definitivamente no programa de rastreabilidade. Isso a gente não tem um prazo ainda para acontecer, a gente espera que aconteça em breve e vai ser um ponto importante para algumas empresas que são especializadas em determinado tipo de medicamento, para saber se eles serão ou não enquadrados no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, na RDC 319. Agora eu vou falar um pouquinho da consulta pública.
747. Bom, no começo do vídeo eu fiz uma pergunta para vocês, né, de quanto tempo demora para envolver outros departamentos nos projetos que vocês conduzem. E aqui eu tenho o porquê que eu trouxe essa pergunta para vocês, né? Quando eu falo da consulta pública, e é importante frisar que se trata de uma consulta pública, ou seja, o mercado ainda vai ter tempo de discutir com a Anvisa e trazer alguns inputs para tornar ela mais palatável, né? Hoje, da forma como está, ela é um tanto quanto desafiadora. A gente está falando basicamente que uma empresa começar um projeto agora em dezembro de 2019, ela vai ter até outubro de 2020 para ter 25% de todos os medicamentos, né, de toda a produção comercializada, já comunicando com a Anvisa. Então, toda essa informação de 25% dos medicamentos comercializados, ele já tem que ser enviado para a Anvisa. Isso, se você considera uma operação de 50 linhas, né, uma quantidade de produções de milhões de unidades mensais, a gente está falando de um volume considerável. Então, quando eu friso a parte de consulta pública, aqui ainda cabe muita discussão. O período de discussão é pequeno, a gente está falando de 45 dias que já estão correndo, e a gente espera que depois desse período a Anvisa venha com uma nova posição em termos de distribuição, mas algo realmente muito mais plausível, algo que a gente consiga implementar, né, e que a indústria farmacêutica consiga conduzir de forma satisfatória, respeitando todos os parâmetros de qualidade, de gestão de projeto e tudo mais. Quando a gente fala do modelo atual que a Anvisa está questionando, a gente tem mínimo 25% de toda a produção comercializada até outubro de 2020, 50% da produção comercializada até abril de 2021, 75% da produção comercializada até setembro de 2021 e, finalmente, 100% até abril de 2022. Então, quando a gente fala da consulta pública, o prazo final não está em discussão. Então, o que a gente sabe é onde a gente quer chegar e qual é o limite, abril de 2022. O que a gente vai fazer no meio do caminho é o teor desse debate. Muito provavelmente não vai ser descartado, essa proposta de faseamento ela não vai ser descartada. O que a gente vai ter é uma adequação, algo um pouco mais plausível realmente, mas preparem-se, né? Na vivência que a gente tem de indústria farmacêutica, das conversas que a gente tem, fica muito claro que é difícil engajar todos os departamentos que a gente precisa em um projeto multidisciplinar, né? Quando a gente fala de rastreabilidade, nós estamos falando de praticamente todos os departamentos de uma indústria farmacêutica. Ainda mais se a gente fala de uma indústria farmacêutica de grande porte, de um volume produtivo considerável. Aí eu estou falando de produção, engenharia, a manutenção, garantia da qualidade, assuntos regulatórios, TI, parte de warehouse. Todos esses departamentos, e não só eles terão alguma interface no projeto, algum tipo de participação. E aí você imagina que para engajar todo esse time, você precisa ter um líder, né? E esse líder vai ter que negociar com todos esses departamentos tempo disponível de cada um deles e recurso, seja humano ou financeiro. Então, quem está começando o projeto de rastreabilidade agora, né? A minha sugestão, a minha dica é que vocês comecem justamente formando esse time, que vai levar muito tempo, não é algo fácil, mas é muito relevante para o teu processo. Então você vai ter diversas visões e você vai conseguir entender como um projeto desse porte realmente vai impactar dentro da tua empresa, dentro da tua rotina. Então, antes mesmo de receber o primeiro fornecedor, de começar a discutir soluções técnicas, traga seu time, né? Explique para ele o que é serialização, o que é rastreabilidade, qual é o intuito da Anvisa, qual é o prazo do projeto, engaje essas pessoas. Essa vai ser com certeza uma das etapas mais difíceis. E aí depois a gente vai partindo para as outras etapas, que é construir uma URS multidisciplinar,
trazer os fornecedores para discutir as possíveis soluções que vocês podem ter para cada linha, fazer uma equalização técnica, depois passar isso para compras, e aí finalmente, depois do fornecedor escolhido, você vai partir para a fase de implementação, startup da linha e o go live do sistema. Então, tudo isso leva muito tempo. Quando eu falo de um projeto de rastreabilidade, a gente está falando aí mais ou menos de 6 meses de implementação e startup. Lembrando que antes disso tem toda uma fase de engajamento que deve ser levado em conta dentro do teu cronograma. Não menosprezem isso, é extremamente relevante. Vocês aí que franziram a testa ou que tiveram uma resposta meio negativa para a pergunta que eu fiz no início do vídeo, vocês sabem do que eu estou falando. Então, nós temos tempo, abril de 2022, mas alguma coisa precisa ser feita. Contem conosco, se vocês quiserem receber essa apresentação, se inscrevam ou mandem um e-mail para a gente. Se vocês tiverem dúvida, contem com a gente, será um prazer falar com vocês e assessorá-los nesse projeto tão importante. Sou o Diego Camargo, Optel Group Brasil, obrigado.